a Deus. Está aqui. Glórias a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo, no livro histórico de João, capítulo 1, João, livro de João, capítulo 1, versículo, tá bom o som com esse microfone? João, capítulo 1, versículo de número 15 ao versículo 18. João 1, o capítulo, o versículo é 15 ao verso 18. O tema, graça vieram por Jesus Cristo. Diz assim, 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o que de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, quer dizer, primeiro, porquanto já existia antes de mim. Olha João falando, ele já existia. João nasceu primeiro do que Jesus. João nasceu primeiro do que Jesus, mas João dizia que Jesus era primeiro do que ele. Ele já existia antes de mim. 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Plenitude quer dizer completo. Plenitude e graça, dádiva sobre graça. Graça quer dizer dádiva. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, lá no monte, né? Lá no Horebe, né? Onde Deus deu as leis a Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus do unigênito, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Diga, a graça e a verdade. Diga, a graça e a verdade. Diga, a graça e a verdade. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Deus, pastor. Grande é o Senhor e muito digno de ser adorado, temível do que qual deuses. A ti a honra, a ti a glória, a ti o domínio, para sempre, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Oferecemos a ti, Senhor, o melhor de nossas vidas. Te apresentamos, Senhor, o nosso culto. Te oferecemos cânticos, aplausos, louvores, tudo é para o Senhor. Recebemos de ti, Senhor, esta plenitude de graça sobre graça, e a graça e a verdade que vieram Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu Deus, me ajude a explicar isto, a fazer com que todas as famílias, todas, não só defendam a graça, mas também vivam a verdade. Porque a graça é o benefício, é o amor, é a misericórdia, a compaixão, é Deus no homem. E a verdade são os ensinamentos que é dado por Deus aos homens, para que os homens vivam e sejam felizes. Eu oro em nome de Jesus, e o povo que Deus colocou nesta casa hoje para adorar o seu nome, digam todos amém, amém, amém e amém. Vamos dar-lhe um aplauso ao nosso Senhor.
Obrigado, meu cooperador fiel. Estava com saudade de falar isso. Obrigado, meu cooperador fiel. Eleita de Deus, escolhida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, predestinada desde antes da fundação do mundo, para viver a vida eterna em Deus. O teu nome e o meu nome está inscrito no livro da vida e ninguém poderá apagar, porque quem escreveu é fiel. Amém? A graça e a verdade. O que é a graça? Oferta ou favor que se oferece ou se recebe de alguém, ou uma dádiva. O que é a graça? Oferta ou favor que se oferece ou que se recebe de alguém. É uma dádiva. Dádiva. Quando fala graça, está dizendo dádiva. Algo dado. Não vendido. Dado. A graça é uma bênção divina. A graça é uma bênção divina. A graça é o perdão de Deus, independente das nossas obras. Esta é a graça. A graça é a compaixão divina que presenteia os indivíduos com favores. A graça é a compaixão divina que presenteia os homens com favores. Esta é a graça. Mas a Bíblia diz que Jesus trouxe a graça, diga assim, a graça, mas também a verdade. Diga, também a verdade. E eu estava ontem, quando eu saí daqui, preparando a mensagem. Porque a mensagem estava aqui, o tema estava aqui, né? O texto estava aqui. O restante tinha que Deus me mostrar para me expor aqui no meu caderno. E o Espírito Santo me fez caminhar para a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, para poder explicar a verdade. Porque a graça nós já conhecemos. Pela graça sois salvo, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então já sabemos essa graça, essa dádiva dada por Deus. Mas Jesus não trouxe, não só nos deu esta graça, essa dádiva, Ele também nos deu uma mensagem que Ele chama de verdade. E esta verdade, Ele diz lá em João 8,32, que esta verdade, sendo conhecida e vivida, ela provoca na nossa vida libertação. Amém? Então, quando você vá comigo em 2 de Coríntios, para a gente falar aqui esses 30 minutos, 2 de Coríntios, capítulo de número 11, Segunda de Coríntios, capítulo de número 11, Paulo diz que a verdade de Cristo estava nele. Olha o que ele diz aqui, versículo 7. 2 de Coríntios 11, 7 ao versículo 15. Ele disse assim: Paulo, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. Paulo pergunta: eu cometi algum pecado por viver no meio de vocês humildemente? Eu anunciei o evangelho. Perguntando, eu não anunciei o evangelho de Deus para vocês gratuitamente? Eu cobrei alguma coisa de vocês? 8. Despojei outras igrejas. Paulo falou: eu deixei de servir a outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir. Paulo falou: eu abandonei outros ministérios ricos, pessoas ricas, que eu poderia estar pessoalmente, diretamente com elas, para servir vocês. 9. Estando entre vós
ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, irmãozinho abençoado, os irmãos da Macedônia, os irmãos que congregam aqui em Olinda, igualzinho os irmãos da Macedônia, amém, irmãos? Amém. Os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. 10. A verdade de Cristo está onde? Paulo falou, a verdade de Cristo está em mim. João 1, nós lemos que a graça e a verdade vieram por Cristo. E Paulo falou, a verdade de Cristo está em mim. Então Paulo tinha uma palavra para passar para a igreja, que ele chama isto de verdades de Cristo. Diga assim, verdade de Cristo. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirado esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? Porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço, o farei para cortar ocasião, aqueles que buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós. É assim que acontece, né, mano? Naquilo em que se gloriam. Aí o que Paulo fala? 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Por que os tais são falsos apóstolos? Porque eles só diziam sobre a graça. Paulo falou, a verdade está em mim. Nós estamos vivendo um pacto perfeito, que é a graça de Deus, mas por detrás da graça de Deus tem uma conduta que é ensinada, que foi me passada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou, esses tais que ensinam para vocês que vocês podem viver de qualquer maneira, que vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque vocês já estão perdoados, você é salvo pela graça, independente do que vocês fazem ou deixam de fazer, vocês podem viver de... É isto que você tem ouvido, que nós temos ouvido hoje pelas redes sociais. Aí Paulo chama essas pessoas de quê? Porque os tais são o quê? Falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então, quando alguém se intitula apóstolo, profeta, pastor, mestre, bispo, arcebispo, reverendo, e ensina que o povo pode viver de qualquer jeito, sem nenhum compromisso, sem nenhum contato com a Bíblia. Você sabe que tem ministérios que não querem nem olhar para a Bíblia. A Bíblia, sabe o que querem? Profetizar. Falar em línguas, nem falar em línguas, eu até me corrijo, inventar algumas línguas e profetizar em cima dessas línguas. Paulo dizia, a verdade de Cristo não está neles, a verdade de Cristo está em mim. Paulo chamou a responsabilidade para ele, por isso que ele falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele falou, imite ele, falou, sede meus imitadores, porque a verdade, eu não estou aqui só para lhe dizer que nós somos salvos pela graça, estou aqui para te dizer que há uma conduta que deve ser seguida, uma postura de homem e mulher de Deus, comprometidos com a verdade do Evangelho. Diga, eu estou comprometido. Ministérios que não estão comprometidos com a verdade são falsos apóstolos. Beba com moderação, falsos apóstolos. Jesus já voltou, falsos apóstolos. A ceia do demônio, falsos apóstolos. Beba óleo para ficar curado, falsos apóstolos. Beba água para ficar curado, falsos apóstolos. E a conduta?
O que vale não é o carisma, amado. O que vale é o caráter de Cristo sendo formado na vida da igreja de Jesus Cristo. Eu sempre digo e vou repetir, enquanto eu estiver aqui como pastor desta igreja, do Ministério Restituição, que foi colocado por Deus. Quem não quer mudar, foge da palavra. Quem quer mudar, fica firme com a palavra. Porque a palavra de Deus é a única arma de Deus que muda. Pancada, cadeia, choque, soco na cara, soco na barriga, esticar o cara, pegar o pé, esticar para um lado e as pernas para o outro, arrancar o cabelo da pessoa, não muda. Se mudasse, quando as pessoas saem da prisão, seriam outras pessoas. Quando dá a saidinha para vir em casa, não fazia nada disso, mas a única coisa que muda a vida de alguém é a palavra da verdade, o evangelho da salvação, o qual nós cremos e fomos batizados com ela, irmão. Jesus trouxe a graça e a verdade. Diga, Jesus trouxe a graça e a verdade. Paulo falou, 13. Eles são falsos. Paulo falou, eles são obreiros fraudulentos. É fraude. Não são verdadeiros. Eles enganam as pessoas. Eles enganam os incautos. Eles enganam as pessoas que querem ser enganadas. Tem gente que sai da verdade para cair nas arapucas do engano. E tem uns que Deus permite que sejam na mentira, porque verdadeiramente são da mentiras. Você é da verdade, irmão. Diga, eu sou da verdade. Paulo falou, olha, eles são obreiros fraudulentos. O que eles pregam é uma fraude. No versículo de número 10, Paulo falou, a verdade de Cristo está em mim, não neles. Se eles ensinam o que eu ensino, a verdade está neles. Mas se ele não ensina o que eu ensino, a verdade não está nele. Tem pregadores que dizem que Paulo falou que Jesus vai voltar. Paulo, porque a verdade não está nele. A verdade estava em Paulo. E Paulo deixou as verdades escritas em 14 cartas. E nós amamos as verdades de Deus. Quem ama, diga amém, amado. Porque a verdade é a única forma de libertar o homem do medo. O medo é um paralisante. O medo oprime. O medo adoece. O medo paralisa a nossa vida. O medo nos impede de entrar no mar e de ver o mar se abrir. O medo nos impede de ver a glória de Deus. O verdadeiro amor joga fora o medo. Você tem o amor de Deus na sua vida, irmão. Diga, são falsos. São obreiros fraudulentos. Ele diz no 14, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo estava contestando as pregações paralelas a dele. Ele estava dizendo, eles não têm a verdade. A verdade não é a lei. A verdade é a graça que foi dada, veio por Jesus e foi entregue a mim. Por isso que Paulo falou, o que eu prego não é segundo o homem, mas é segundo Deus. Ele falou, eu não recebi de homem algum, mas mediante a revelação daquele que veio trazer a graça e a verdade, mediante Jesus Cristo. Esta mensagem que nós ensinamos aqui é a mensagem mais segura que tem nesta terra. Não existe nada mais seguro do que esta palavra, a verdade de Deus na nossa vida. Paulo falou, a verdade está em mim. Você pode dizer comigo? A verdade também está em mim. Olha o irmão, diga, irmão, a verdade está em você. A verdade está em nós, diga, a verdade está em nós. Amém? Aí Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 9,
Romanos capítulo 9, versículo de número 1. Olha o que ele diz. Digo o quê? Eu estou no Romanos 9, 1. Digo o quê? Digo a verdade em Cristo. E não, Paulo falou, eu digo a verdade em Cristo e não minto. Testemunhando comigo no Espírito, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Paulo tinha uma consciência tão em paz que ele falava, eu tenho paz na minha consciência, porque eu digo a verdade em Cristo. Eu não digo as minhas verdades, eu prego as verdades que vieram por Jesus Cristo. Amém? E qual é a missão de um pastor? Qual é a missão de um apóstolo? Romanos capítulo 1, versículo 5. Paulo disse assim: o tema de hoje é a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Romanos 1, 5 diz assim: por intermédio de quem viemos a receber a graça a graça é apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios. O que é apostolado? Apostolado é a missão de um apóstolo. A palavra apostolado quer dizer a missão de um apóstolo. E qual é a missão de um apóstolo hoje? Ou de um pastor, ou de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? É pregar a graça e a verdade. Então, a palavra apostolado quer dizer missão de um apóstolo. A missão de um apóstolo é pregar não só a graça, mas também a graça e a verdade. Porque quando você prega só a graça, você diz às pessoas, venha do jeito que você está e fique do jeito que você veio. Mas Paulo não diz assim. Paulo diz, quem mentia, não minta mais. Quem roubava, não roube mais. Quem adulterava, não adultere mais. Quem se embriagava, não se embriague mais. Quem mentia, não minta mais. Quem enganava, não engane mais. Quem não faça mais. Então não é só a graça. Quando a missão de um apóstolo não é só pregar a graça, é pregar a graça junto com a verdade. Porque se eu subo aqui e começo a dizer a vocês que vocês são predestinados, eleito de Deus, escolhido de Deus, e não lhe mostrar o apostolado, ou seja, a verdade, eu vou criar um grupo de pessoas anarquistas. Eu vou ter um grupo de irmãos que vão chegar aqui com maconha no dedo, fumando. Vão chegar aqui com garrafa de cerveja debaixo das axilas. Vão chegar aqui e deviam cultuar a Deus, vão ficar olhando para o celular, mandando mensagenzinha, porque eles acham que só a graça, mas não é só a graça, é a graça e a verdade. Diga-se, a graça e a verdade. Irmãos, quem anda com uma perna só é Saci Pererê. E Saci Pererê é uma lenda, não existe. Isso é uma história que contaram, não existe, não existe, não existe. A graça, um pé, a verdade, outro pé. Quando você tem a graça, quando você tem a verdade, você caminha em vitória. Diga, a graça e a verdade me faz caminhar em vitória. Não só a graça, mas também não só a verdade. As duas trabalham juntas. Por isso que nós temos que ser misericordioso com as pessoas. Porque a misericórdia em nós faz parte da graça de Deus que recebemos. Mas nunca poderemos parar de dizer para essas pessoas
a verdade de Deus. Porque eu não posso receber pessoas que adulteravam, que roubam, que não pagam imposto, que roubam luz, que roubam água, e dizer, você está fazendo certo. Não, você é salvo. Você é escolhido, você pode viver de qualquer maneira. Eu não posso fazer isso, porque eu estou anulando a outra perna, que é a verdade de Deus. E nós vivemos com a graça e a verdade. Diga, a graça e a verdade. Então, Paulo falou que a verdade de Cristo estava nele. Paulo falou, eu digo a verdade e não minto. Paulo também falou que a missão de recebemos a graça e o apostolado. Apostolado quer dizer missão de um apóstolo. E a missão de um apóstolo não é só pregar a graça, é pregar a graça junto com a verdade. Diga, a graça, a verdade. Qual é a missão de um apóstolo? Também continua falando, pastor. Efésios capítulo 4. Olha aí como é que... Aí, aqui na carta de... Parece que eles não enxergam a carta de Paulo, né? Aqui está mostrando a graça de Deus e a verdade. Efésios 4, 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, estou no 14, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que querem induzir as pessoas aonde? Ao erro. A presença de um pastor, um apóstolo, um profeta, um mestre, um evangelista, num ministério é fundamental. Um homem de Deus, para poder levar o povo de Deus, para não ficar como criança, agitado, e não cair na armadilha de homens astutos. Aquela astúcia da serpente lá no paraíso. A mesma astúcia que teve a serpente no paraíso, alguns deles aqui no Brasil estão tendo essa mesma astúcia. Versículo 15. Mas seguindo só a graça. Seguindo o quê? Pela graça sois salvos, mas temos que seguir alguma coisa. Eu sou salvo pela graça, mas eu tenho que seguir alguma coisa. Eu não posso ser salvo pela graça somente e não receber as instruções do que eu vou seguir. Né, pastor? Não é só saber que você é salvo pela graça. O que você vai seguir? Paulo está dizendo, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo, de que também todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de juntas, segundo a justa cooperação, cada parte efetua para o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Então a Bíblia diz, se a gente continuar lendo tudo isto aqui, aí você vai ver as verdades de Deus, que chega lá no versículo 17, ele diz, isto, portanto, digo no Senhor e testifico que não mais andeis como andam também os gentis. Como é que andam os gentis? Estou na graça. Sou salvo. Tem gente que vive assim. Não vem falar de conduta não, pastor. Deus não me vê mais. Pastor, Deus não está nem vendo. Eu estou aqui tomando a minha aqui, pastor. Deus não está nem vendo. Eu escuto isso, irmão. Eu escuto isso. Eu estou aqui fumando. Teve uma vez que um camarada chegou para mim, fumando maconha, e falou que Deus estava aprovando ele fumar maconha. Eu estou na graça, pastor, eu estou na graça. Deus não está me vendo eu fumar droga. Deus só está olhando o meu espírito. Eu já sou salvo. Olha o ponto que nós estamos chegando, amados, para tentar agariar todo tipo de pessoas. Você sabe para onde estão indo essas pessoas? Para o abismo. É cego guiando outros cegos, e todos irão cair no abismo.
Graças a Deus que tem uma porta aberta, tem uma não, tem várias portas abertas por aí, que estão comprometidos com a graça, diga, com a verdade, diga, a graça e com a verdade. Para a gente terminar, ainda na carta de Paulo aos Efésios, mas agora no capítulo 2, puxa um pouquinho para trás, diz assim, Efésios 2, versículo de número 1 ao 10. Paulo disse assim, escreveu assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus sendo rico, olha a graça de Deus, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, certo? E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, certo? Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, certo? 8. Porque pela graça sois salvos, certíssimo, mediante a fé, e isto não vem de vós, é um presente de Deus, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Agora, 10. Pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para quê, irmãos? Aqui está a verdade. Você foi criado para boas obras. Então não é só a graça. Somos salvos pela graça, estávamos mortos, Ele nos deu vida, nos ressuscitou, mas tem alguma coisa aqui que está aqui. Somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para boas obras. E onde estão as boas obras se não for na verdade? Se eu não te ensinar através da palavra, te ensinar não, ler para você, porque quem te ensina é o Espírito de Deus que está na sua vida, é Ele que te ensina. Quando você vê pessoas que não aprenderam, porque elas infelizmente não tinham o Espírito Santo, né? Porque quem ensina é o Espírito Santo. Então o que o Espírito Santo está nos ensinando hoje? Que não só somos salvos pela graça, mas tem uma vida que Paulo chama de boas obras, diga assim, boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então nós somos salvos e temos que conhecer quais são essas boas obras que já foram preparadas por Deus para andarmos nela. E a quem Deus revelou estas boas obras para andarmos nela? A Paulo. Diga, ao apóstolo Paulo. Oh, parece que o senhor adora Paulo. Não, eu adoro a Deus. Deus escolheu Paulo para revelar não só a graça, mas o caminho que caminhemos aqui, que andemos aqui na verdade. Porque se eu ensinar a igreja, porque você vê, quando se começa a pregar o evangelho, um pastor que não conhece o evangelho da graça, aí quando ele começa a conhecer, ele está pregando a lei, aí ele começa a conhecer aí ele vai lá, sabe aonde que ele prega? Predestinação, eleição, salvação. Então ele vai por aí, e enche o coração daquelas pessoas que acreditavam que se perdiam, elas ficam em paz, mas só que eles esquecem de colocar a outra perna. Aí como que a igreja fica? A igreja fica manca. Eu estou na graça, mas como é que eu vou viver? Eu estou na graça, será que eu devo continuar usando gato na minha casa, não pagar a conta de luz? Será que eu devo continuar, sabe, tendo uma paquerinha na rua? Será que eu devo continuar, sabe, a beber, sabe, socialmente? Será que eu devo continuar a mentir? Então, fica capenga. Por quê? Porque a graça, somos salvos. E isto é maravilhoso, amado. Isso você já sabe, você já entende isso. Agora, como é que vive alguém que foi salvo pela graça? Que obras eu tenho que fazer aqui, que a Bíblia diz que são boas obras?
Aonde está escrita essas boas obras? Quem falou dela? Será que eu tenho que imitar o que Moisés falou? Ou eu tenho que imitar o que Elias falou? Ou o que Josué falou? Ou eu tenho que imitar o que Paulo falou? Que Paulo falou, a verdade de Deus está em mim. A verdade, ele diz, eu digo a verdade e não minto para vocês. A verdade está em mim. Então, o que eu vou ensinar para vocês? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas vocês são feituras dele, criados em Jesus Cristo para boas obras. Você não foi criado para ficar no meio de ímpio falando palavrão. Você não foi criado para ficar no meio de ímpio rindo daquelas piadinhas ridículas. Você foi chamado para ser luz e sal desta terra. É para isto que Deus nos colocou nesta terra. Ele falou, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Nós somos ovelhas, irmãos, não podemos bobear. Nós temos um chamado, graça e verdade. E a missão de um apóstolo é pregar a graça e pregar a verdade. A missão de um pastor, de um evangelista, de um homem de Deus, de uma mulher, é graça e não esconder a verdade. Não, o senhor não pode falar de corrupção, porque tem a irmãzinha ali que dá um dízimo, não pode falar de adultério, porque tem irmão ali que fornica, não pode falar de mentira, que tem um monte que mente, só pode falar da graça, a salvação é pela graça, aleluia, irmão, aleluia, vai todo mundo para o abismo, porque eu estou cortando-lhe uma perna, amado, eu não posso, não existe saci pererê, eu não posso, eu tenho que caminhar, eu caminho, nós vamos caminhar para a vitória de Deus, com a verdade, tocando uma trombeta, a verdade de Deus está em nós. Paulo falou, a verdade de Deus está em mim, agora a verdade de Deus está em nós, porque Paulo não está mais aqui, agora está na tua vida, amado. Você é responsável para que esta verdade chegue às outras famílias desta terra. Diga, obras preparadas de antemão, diga, boas obras, Deus já preparou. Se Deus já preparou, eu tenho que conhecê-las. Se Deus preparou, onde estão? Quem fala dessas boas obras? Será se as boas obras é fazer um dia de jejum pela pátria? Não, porque jejum é tristeza. Jejum é luto. Não sei se você viu na internet, nas redes sociais, hoje o domingo é o domingo de jejum. Eu falei, não faço. Porque o meu Jesus não está morto. Jejum é tristeza, é luto. Davi jejuou porque o filho morreu, estava doente. E Jesus falou, enquanto o noivo estiver com eles, não pode jejuar, porque jejum é tristeza. Nós profetizamos nesta nação, que a nação pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que a glória de Deus... Que a glória de Deus esteja sobre nós, que a graça de Jesus Cristo permaneça nas nossas vidas, porque a graça é uma oferta, um favor que se oferece ou que se recebe de alguém, recebemos de Jesus. É a ajuda que Deus oferece aos homens para que eles alcancem a salvação. É a bênção divina, é a graça do perdão. É a compaixão divina que presenteia os indivíduos com favores. Esta é a graça. Mas a verdade de Deus, nós aprendemos cada dia que entramos nesta casa, cada dia que ouvimos uma mensagem do Evangelho da Graça, nós aprendemos quais são as obras que temos que viver nesta terra. Que assim disse o Espírito Santo. Assim disse o Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Vamos ficar de pé, pastor, vamos adorar a Deus.